hoje a gente tentar falar dessa parte de governança, compliance digital, uma pegada mais ética mesmo, de principiológica, de mudança de virada de mentalidade. Vou apresentar você para quem não conhece, tá? A gente vai ficar com essa live gravada, sobe para o Instituto, e a gente vai conversando e depois outras pessoas também vão ter acesso, tá bom? Pessoal, eu Ah, vou que estar hoje maravilha. com a professora Cristiane Bedini, ela é advogada e tem um currículo enorme, né? Tem atuação empresarial, direito internacional, societário, contratos, M&A, investimentos estrangeiros, é especializado em projetos de governança corporativa, que é a nossa área, compliance e responsabilidade social corporativa, membro de comitê de ética de risco e crise, né, atuando nessa parte de gestão de crise também das empresas, que é uma, um setor bem delicado para a gente trabalhar. Tem a parte de pós-graduação de direito empresarial na Mackenzie e o mestrado também de Direito Econômico pela Mackenzie e especialista em compliance pela Universidade da Pensilvânia, na Penlaw, né? E tem grupo de pesquisa de compliance, de governança, de proteção de dados, então tem bastante experiência e é uma pessoa que vai poder trazer muita informação para a gente desenvolver esse tema, que é tão legal. Então, assim, eu tenho conversado muito, sabe, Cristiane, com, com a Lara, com a Giovanna e com outros colegas do Brasil. A gente teve ontem uma live legal com o Faleiros, ele participou com a gente sobre direito digital, a, as questões todas da, da LGPD, as implicações, os Uhum. detalhes, a gente tratou ontem mais no geral, e não para essa parte geral que a gente tem de governança e de cuidados para a gente trabalhar nas empresas. Então, queria escutar de você, as pessoas às vezes não entendem muito de compliance, né, de governança, acaba sendo aquela questão que a gente fala e é um nome em inglês que é bonito, e aí a gente tem que explicar para as aulas lá para o pessoal do direito, a gente vai explicar que vem que o comply, que é se adequar, né, se conformar, aí fala um pouco da parte do FCPA, do Bribery Act, mas era naquela época que a gente falava mais da parte de corrupção, né? E a gente passou para uma parte de compliance e governança preocupado mais com a própria integridade da empresa, com a imagem, com a reputação, como a empresa é vista, né, a, no mundo corporativo, até a parte de valuation da empresa muda, né, quando a gente vai falar de compliance, e agora um compliance de, de dados, né, e compliance digital, que o mundo, a gente tem uma revolução digital, o mundo está aí todo digitalizado, a própria a própria a própria pandemia acabou trazendo mais digitalização e virtualização das comunicações, né, e dos atos empresariais. E na saúde a gente viu que isso foi um boom, né, deu uma estourada com a parte de telemedicina, com os prontuários eletrônicos, os profissionais da saúde começaram a fazer essa movimentação de informações médicas, de dados sensíveis, né, por meio de, ontem a gente começou, WhatsApp, que não tem RIPA, que não tem ISO, né? Como é que a gente pode enxergar essa mudança com a LGPD de paradigma e como é que as empresas, até o autônomo que tem MEI, a empresa de pequeno porte, até a grande empresa, uma clínica, um hospital grande, ele vai enfrentar esse novo momento de respeito aos direitos da personalidade referentes aos dados, né, pessoais. Uhum. Bem, eu acho que a primeira coisa que todos vão escutar de mim é um muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Vai ser um bate-papo muito, muito gostoso, especialmente porque você já fez uma abertura sensacional, traçando esse histórico todo, né? Por onde a gente passou, desde olha, compliance tem que obedecer à lei, mas se a gente precisasse de sistema de compliance para obedecer à lei, né, não seria nada novo. Obedecer a lei é obedecer a lei porque ela tem que ser seguida, né? Tem que estar em conformidade com a lei. O compliance abre para isso. E aí depois a gente passou por essa questão de que compliance é anticorrupção, exatamente nesse ponto. Compliance anticorrupção, só se estuda compliance anticorrupção. Compliance é um sistema, né, que tem que ser gerido e está inserido nas organizações, públicas ou privadas. Né? Vai permeando todos os departamentos, todas as normas que são jurídicas, que são normas internas, que são normas sociais, normativos, regramentos, questões que existem e que demandam um cumprimento, uma conformidade, uma conduta de integridade
terão um olhar do compliance, né? O compliance não existe sem nada, portanto, que se ligue a ele. Ele está relacionado, ele não atua no vácuo, ele se encontra dentro de um sistema de governança corporativa, né, que existe, por sua vez, para trabalhar com gestão profissionalizada. A gente está falando de boas práticas de governança, nós estamos falando de uma gestão mais profissionalizada. Nós estamos falando de uma busca de proteção de valor, de aumento de valor. E aí a gente fala de reputação. Os valores, o quanto uma organização se coloca, tanto em âmbito social quanto em âmbito econômico, está diretamente ligado com as práticas que ela tem. A reputação tem valor. Uma crise reputacional, ela implica em perda financeira. Então, esses olhares são... O pessoal da saúde, às vezes, né, só para a gente tentar fazer descontraído, né? Esse bate-papo foi bem legal. O pessoal da saúde, a gente vê muito assim, o que é que acontece? O cara vira médico ou vira fisioterapeuta, alguma coisa assim, às vezes monta uma clínica e às vezes vai trabalhar para alguém. Quando ele monta um hospital, uma clínica, ele não fez nenhum MBA, nenhum curso de gestão e vai, bota a cara a tapa, né, e tenta fazer tudo sozinho. E eu acredito que aí a gente entra nessa situação que eles entram nesse mundo, né, e não tem a menor noção dessa parte toda. E que, por exemplo, na hora que você vai crescendo na empresa e vai mudando, não faz... Aí no seu lado empresarial que você está acostumado, que faz parte da governança, por exemplo, não ajusta nenhum tipo de documento para fazer ajuste de sócios, a gente tem um contrato social liso, né, que não tem definições específicas, a gente não trabalha com planejamento tributário, planejamento sucessório, então a gente vê esse empresário que ele, se não for um hospital muito grande, aí como em São Paulo, alguma coisa que realmente tem um corpo administrativo, um corpo jurídico, escritórios terceirizados que dão esse tipo de acesso, a gente vê que é um empresário que muitas vezes ele está um pouco dissociado desse mundo. E ele nem sabe que se ele não fizer dessa governança, desse compliance, ele pode perder muito valor, se ele quiser, por exemplo, negociar ou vender a empresa. Sabe o que eu escuto muito? Até existe essa noção. Existe essa percepção de existência, de que isso é importante, mas a conclusão de que não é para mim. Isso é só para quem é maior, para quem é estruturado, eu não preciso. Isso é muito complexo, não serve, não se aplica para quem é pequeno, para quem é médio. Isso é uma questão, eu já escutei e ainda escuto isso muito. E é muito dessa questão de educação. Um dos grandes desafios nessa questão, independentemente de qual recorte de governança a gente está falando, se é no geral da corporativa, se é um recorte ambiental, se é um recorte digital, se é um recorte concorrencial, não importa. O que importa é a educação. Falta educação cultural para isso, de que vale para todo mundo. E como que a gente tem que começar? Começar do seu tamanho. Se o seu tamanho é pequeno, então a gente vai fazer um plano pequeno para você. E essa questão familiar também, existem muitas questões, muitas clínicas que são familiares, independentemente da área, na saúde funciona do mesmo jeito. Quando uma clínica é familiar, você passa por aquela questão do fundador, né? O médico fundador. Não, mas isso não sempre funcionou. Né? E normalmente são os filhos ou da mesma área ou de outras especialidades que vêm, mas calma, a gente precisa melhorar, precisa evoluir, a ideia não é engessar. Então esse é um outro ponto que eu escuto muito. Ah, mas vai engessar a operação. Vai engessar, isso vai ficar difícil, não precisa. Não vai. Se fizer do tamanho, usando aqui o termo que a gente usa bastante no digital, o diagnóstico também. Qual é o seu diagnóstico? Qual o seu risco? Que tipo de dado você trata? Que tipo de contratação com terceiros você tem? Qual a sua cadeia de terceiros? Você trata com quais profissionais? Qual é o cuidado que você tem que ter nesse sentido? E ética é para todo mundo, né, Tertius? Ética não é para quando você vai aplicar um sistema. A ética está além do compliance. O compliance não é bom. Um sistema de gestão de compliance não vai ser bom se não tiver cultura ética. Aliás, é um dos pilares, mas para mim, minha opinião, vai muito além de ser pilar. É premissa. É premissa, se você não constrói em cima... A gente trabalha esses conceitos, é muito parecido, acredito, no Brasil inteiro. Talvez vocês aí, por terem uma cidade tão grande, com um entorno também
muito a questão, você tem o maior número de médicos no Brasil, né? São 170 mil aí, parece, no estado inteiro. Vocês têm maior número de tomógrafos concentrado talvez aí na Paulista ou em algumas ruas médicas do Brasil inteiro. Tem mais tomógrafo, mais do que, por exemplo, no estado inteiro, sabe? Então, a gente tem que entender um pouco. E às vezes o que é que a gente vai trabalhando? As pessoas nunca fizeram essa parte de governança, né? A gente pega... Teve casos que eu fui fazer aí, até que a gente estava conversando um pouco, né, de M&A, e casos que a gente vai, às vezes, tentar investigar a empresa, por exemplo, e o cara tem um hospital legal, está lá no Acre ou em algum lugar, mas não tem nada. Então, até para que a gente consiga ler, fazer uma leitura da empresa, a gente tem maior dificuldade. Isso dificulta, inclusive, também o processo, por exemplo, quando a gente tem um patriarca e não está mais na empresa, e aí os filhos, um não enveredou pela área médica, o outro também não, e aí tem uma hora que alguém cansa e diz, não, agora eu quero vender. Quando vai vender, a gente não tem uma governança, a gente não consegue fazer esse valuation correto, né? A gente encontra muito isso. Então, assim, sabe que teve uma... desculpa, pode falar. Lembrei de uma pesquisa, muito legal. Só para concatenar essa ideia, será que assim, essa pessoa que nunca fez... Porque assim, as pessoas não entendem que tem que ter processo, que tem que ter processos dentro da empresa, que os setores têm que ter processos, que tem que ter treinamento. A gente não vê o pessoal da saúde fazendo treinamento de colaborador, né? Então, aí a ética passa pelo treinamento. Então, aquele planejar, checar, atuar, fazer, refazer, que é tudo aquilo que a gente vê naquele ciclo, aquela mandala do compliance. Então, será que agora, com a LGPD, nesse novo momento, e aí ela... Não é nada novo, né? Mas eu acho que ela trouxe uma lupa, uma visão muito grande para que os empresários entendam a necessidade de adequação por causa das multas, que vão ser bem severas agora já em agosto, né? E as próprias ações judiciais que já estão começando a pipocar no Brasil inteiro, né? Já. Será que a gente tem aí agora, nesse momento, por exemplo, por causa da LGPD, começar a pensar nesse compliance e nessa governança integral e trazer esse mundo de dados, sejam físicos ou os dados virtuais, e a gente conseguir integrar tudo isso numa dinâmica da empresa? Vamos tentar continuar. Infelizmente, caiu. A gente passou por uma evolução muito interessante ao longo dos anos e que deu uma acelerada com a transformação digital. Então, eu lembro que alguns anos atrás, chega um momento da vida, eu dizia também, quando você caiu, que não faz mais sentido fazer certas contas de quantos anos se passaram desde aquele convite lá atrás, em que eu já trabalhava na área ética e me convidaram para a aula de ética corporativa. Não tinha a disciplina governança corporativa, era ética corporativa. E aí... os meus amigos disseram, mas você vai dar aula de ética corporativa, Cris? E, claro, isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. E por muitas vezes, meu caro, eu entrei em sala de aula com o nariz estorcido, dizendo, por que essa disciplina? Mas a coisa foi evoluindo, a governança corporativa tomou corpo, com grandes escândalos financeiros, diversas áreas da economia. A gente passou por esse crescimento do setor, percebendo, né, com pesquisas até relacionado com o que você comentava de M&A, por que você acha que é importante fazer governança, criar um sistema de governança corporativa na sua empresa, que todo mundo, não é governança de departamento, né? Governança é um conjunto de ações. É você olhar para os contratos, é você olhar para os seus códigos de conduta, é você olhar de como você se relaciona no caso da área médica, com os pacientes, com os fornecedores, com os colaboradores. Esse jogo de relações é uma malha de relações, de contratos e de normas. E a gente vivemos, né, a indústria 4.0, a era digital, Big Data, muita informação a todo momento, e a gente nem tem tempo de criar uma reflexão sobre isso. E a governança digital já veio desde aí. Então, muito antes da LGPD tomar a sua delineada, a gente fala em governança digital para quê? Para posicionamento no meio. O que está sendo falado a respeito, né, da empresa da gente, como a forma de relacionamento do paciente com o médico?
entre os profissionais da saúde, a forma de comunicação mudou. Então, como é que a gente vai organizar isso? Quem vai cuidar disso? Quem vai olhar para isso? Se tiver um vazamento de dado, alguma questão direcionada a dados sensibilíssimos de saúde, quem é que vai entrar, que a gente diz em crise, gerenciamento de crise corporativa? Quem é que vai entrar na sala de guerra? Né? Quem é que vai estar na sala de guerra olhando, colocando, escrevendo, falando para o público, organizando, investigando? Né? Isso tomou o seu propósito. Quando a reputação começou a ser mais percebida com essa força digital, né? As partes interessadas com força de produção na rede, falar a respeito, dar sua opinião, se engajar, né? Se organizar contra ou a favor de algum tema, isso também foi dirigindo a preocupação da empresa com a questão reputacional. Com a questão da privacidade dos dados, da proteção de dados, a gente vive um novo degrau nessa escada. Porque a privacidade, essa proteção, a dignidade humana, isso, como você bem falou, isso é antigo, né? A questão do direito à privacidade, se a gente for olhar historicamente, nós estamos falando de um primeiro artigo publicado por Harvard em 1890. Então, nós estamos falando de coisa que já era para ter sido desenvolvida e agora a gente teve essa subida. Então, eu acho que sim, veio para ficar, veio com um elemento de preocupação, mas não só. Veio com um elemento para criar uma importância de valor. Agregar valor, melhorar essa questão do engajamento, especialmente na área da saúde, né? E a importância disso. A gente está falando da tutela do bem maior, mais precioso, a saúde. E se você olhar a importância disso, pessoas com saúde, elas se engajam melhor na vida, são mais felizes, tem tudo a ver com desenvolvimento econômico, tem tudo a ver com desenvolvimento social. Então, essa preocupação está aí. A única questão que a gente fala é que está em agosto, né? Já está chegando aí. Já chegou, né? Quem esperou muito tempo já... Mas interessante por um aspecto não positivo, a quantidade de empresas que ainda não se adequam. Eu acredito que da saúde muito pouco, viu? Inclusive, até São Paulo, Rio, BH, que é o número maior de empresas que a gente tem da saúde no país, a gente sabe que, conversando com os colegas de outros estados, ontem a gente estava com o Faleiros, com a Luciana Dadal na live, são de BH, né? A gente tem pessoal do Rio que também estava na live, e a gente vê que as empresas nem se preocuparam ainda no primeiro momento, né? Não se adequaram. Tem alguém pedindo para entrar. Então, assim, o que é que eu vejo? Você falando nessa parte de governança digital, mas a gente passando por esse estudo inteiro de processos, procedimentos e normas, as empresas da saúde, às vezes, não têm essa norma interna, não tem código de conduta, não tem o RH não faz o código de conduta. Então, eu já cheguei a fazer regimento interno, né, que não é o papel do advogado. A gente pode dar opinião, mas, assim, às vezes tem que fazer, porque está sem e você não pode deixar desse jeito. Então, qual é a preocupação hoje que a gente vê com a LGPD? A gente, no SUS, no sistema público, a gente conversou isso aí até com o Joseni Teixeira, que é um professor que atua muito na área pública. Quando a gente vai para o hospital, não sei se você tem essa experiência, mas como a gente atua na saúde, a Giovana entrou aí também, né, que é nossa amiga, ela é também do EBDIM, que é diretora científica, e queria agradecer a quem está escutando a gente, e se puder mandar uma setinha para ver quem tiver interesse, manda um aviãozinho aí convidando para a live. Então, assim, o setor público, você vai pegar um documento de um paciente, um prontuário para fazer uma defesa de um médico, de um paciente, e você entra num arquivo morto mesmo, porque não tem nada, só caixa e papel e tudo desorganizado. Se a gente pensar em clínicas mais antigas, a gente vai ter ainda aquele ficheiro, aquela coisa antiga. E as clínicas mais modernas, que o pessoal é mais novo, que já se transformaram e entraram no mundo mais tecnológico, a gente vê muita gente, por exemplo, usando prontuário, mas não o prontuário, o PEP, o prontuário eletrônico do CFM, que é específico, e prontuários, às vezes, que são aplicativos ou softwares que não têm nenhuma segurança. Então,
nem para ler, por exemplo, as condições gerais, eles param para ler. Simplesmente assina, compra um app e começa a usar, jogar dados sensíveis dos pacientes lá dentro, sem saber a segurança por trás, onde esse dado está sendo arquivado, é no Brasil, é fora do Brasil, onde é que isso está ficando. E tem mais, quando eu falo para os clientes, às vezes, que, como a gente estava conversando ontem, a interoperabilidade acho que meio tópico ainda para a gente, né, de sistema, a gente não tem uma norma que faça essa linguagem de TI, e aí, quando a gente vê, e não quero mais esse sistema, quero migrar para outro, o cara vai te entregar lá, ele está dizendo no contrato, nas cláusulas gerais, vai te entregar em papel, tudo impresso. Olha que loucura. Então, assim, se uma governança bem feita, né, de físico para digital e depois de digital para digital, a gente teria um processo de migração menos penoso, que a pessoa não fosse ter tanto trabalho. E esse documento, ele pode ser extraviado, ele pode causar muito dano para os pacientes, né? Então, como é que você enxerga essa situação dessa parte dos dados sensíveis, dados médicos, e essa preocupação hoje com o profissional da saúde e os advogados que trabalham com o direito, né, que trabalham diretamente com o setor com healthcare, o que é que a gente pode pensar? Como seria um setor, um cenário de segurança? E como a gente deve começar? Eu tenho que primeiro perceber e ser entendido. E é um grande desafio do profissional, do consultor, da área de compliance, do advogado, de explicar, de fazer isso ser de fato percebido e indicado, porque senão fica algo que eu escuto foi até de uma empresa de healthcare, são esses CRIs realmente, que fornecem para grandes hospitais. Então a gente coloca as cláusulas no contrato. Não é a cláusula de contrato, tem que abrir a operação. Um ponto importante é abre a sua operação. Quais são os processos? Nem vou te dizer ainda o que você precisa fazer, me explica o teu processo. A partir dali, a gente vai poder levantar, fazer um diagnóstico, verificar a vulnerabilidade. Nós estamos falando de prevenção. Importante prevenção e quais são os planos, né, de deter, porque o risco ele vai se concretizar em algum momento. Falar de compliance é falar, em qualquer tipo de recorte para compliance é falar em risco. Em algum momento ele vai acontecer. A diferença vai ser como que nós vamos lidar com isso. Então, algo que eu sempre explico isso tem que ler, as coisas mudaram, não é sair, como você disse, assinando, aceitando, fazendo questões, modificando, contratando uma tecnologia aqui e ali. Isso impacta a forma atualmente. Como eu e a Lara, quando a gente conversa, a gente sempre brinca. Cada um que entra hoje para jogar no campinho tem que colocar um nomezinho, tem que ter um impacto ali no painel do jogo. E é isso. Cada tema que acontece, isso é uma luta que eu estou vivendo, né? E a gente recebe questionários. Está acontecendo bem nessa área das empresas, especialmente eu trabalho com várias áreas, mas a de healthcare, de já percebendo, o outro perceber, ele percebeu o que ele precisava fazer, isso acontece muito, porque o ser humano é complexo, né? Ele recebeu um questionário com 2 dias para responder, querendo saber, o cliente querendo saber o que ele já tinha feito em relação à questão de adequação à LGPD. Sabe? Então, essa questão do diagnóstico é muito importante. Qual é o seu processo e como nós vamos montar um plano de organização, né? Onde esses dados vão ficar, como eles vão ficar, com quem eles vão ficar, por quanto tempo eles vão ficar. Então, essa parte inicial é muito importante, ela demanda esforço, porque junto com essa parte inicial é que começa e evolui essa parte mesmo da cultura de compliance. A cultura de compliance, a cultura de governança de dados, como é que nós vamos verificar isso, quais são os riscos, quais são os riscos. Eu estava, um tema que a gente, se der tempo, eu espero que a gente fale, né, de um desafio grande, que é o uso da inteligência artificial, não só o tratamento do dado, mas a inteligência artificial, e a questão do entendimento do risco. Né? Porque a ideia eu recentemente, a gente participou de um congresso com a submissão de uma série de materiais e eu escrevi sobre, junto com colegas, sobre a questão da responsabilidade médica
na utilização de inteligência artificial, por questões diagnósticas, por questões cirúrgicas, e na questão, eu acho, da advocacia contemporânea, sabe? Da gente se aproximar mesmo A da linguagem... que a gente está dando, se fazer entender. Né? A gente falou ontem a gente teve uma live com a Bia Maknik, que ela fala sobre precificação. E ela está falando da precificação, o que você está falando no compliance, ou seja, a gente trazer hoje a advocacia para perto da pessoa, não mais ser aquele profissional no pedestal que as pessoas tinham medo, né? O advogado, ele é um parceiro da empresa. E principalmente o advogado que vai trabalhar na parte de governança e de compliance, porque aí sim ele realmente é parceiro da empresa, a empresa vai depender dele, os dois crescem juntos, né? E acredito muito que a gente faz esse papel de consultor e acaba sendo uma peça importante, é um parceiro mesmo, é um braço da empresa para que ela possa alavancar e conseguir ter essa proteção. Nessa parte de inteligência artificial, a gente, inclusive, Lara gosta muito também, a gente conversa muito com ela, né? No curso sou fã. No curso da gente a gente tratou bastante, então, assim, o Big Data é muita informação hoje, né? E qualquer coisa que cai lá, às vezes, vai para a parte da Deep Web, não volta mais nunca. Então, talvez um incidente terrível que a gente não tem nem como gerenciar a crise, né? Que ela acaba, você viu, 2016 invadiram o NHS na Inglaterra, passou 2 dias com todos os prontuários sequestrados, né? Com um pedido de resgate de Bitcoin. Teve aí em São Paulo hospitais grandes também, né? Teve também em outros hospitais psiquiátricos em outros países. Então, assim, a gente vê que é uma questão séria. A parte de segurança digital que ela falou lá com a Aguilera, que é super, né, nessa parte. E a gente está vendo uma mudança de entendimento, a gente está vendo essa necessidade de adequação, e parece que agora a gente está entendendo que, inclusive eu estava até comentando, né, ontem na live, a gente teve um bate-papo sobre perícia, né, e a LGPD, e perícia médica, né, e assistência pericial, e o juiz, que é o Alexandre Munhoz, que é daí de São Paulo, ele estava dizendo que, assim, tem o guia da NPD, né, mas de boas práticas, etc. Está falando lá quem é servidor público, que aí não vai ser controlador nem operador, mas que ele disse que se por acaso é da saúde, você tratou o dado e você tem obrigações regulatórias, por exemplo, ou do CFM, ou do COREN, ou do CRO, ele disse que, de certa forma, parece que para o judiciário essa pessoa vai ter uma responsabilidade ainda dessa guarda, desses dados, né? Porque o verbo aí de tratamento, lá que a gente tem 19 multissemântico, né? Polissemântico, e a gente tem essa loucura. Então, assim, parece que o judiciário não está tão preocupado com a LPD, ele está preocupado com o titular de verdade. E ele não quer saber muito quem é o controlador e quem é o operador, não. Ele quer saber se houve, por exemplo, violação de dados, e se houver, aí a gente vai para aquela parte da solidariedade e da responsabilidade objetiva. Você pensa que a gente vai passar por isso no judiciário também? A gente vai ter que construir um caminho de precedentes, um caminho de jurisprudência. Acho que a gente vai avançar, tem que avançar bastante, até mesmo, e se a gente comparar com o ambiente europeu, em que eles já têm uma história muito mais consolidada, né, com relação à proteção de dados e com relação até à questão que acabou teve uma em fevereiro e agora outra em abril, né, de esse framework de normatização, de regulação em inteligência artificial. Então, o engajamento ali, a preocupação com o dado é muito, muito clara ali. E até ali a questão já tem uma série de questões de decisões em âmbito judicial, eles também estão construindo esses precedentes ali, com relação a marketing, com relação a conflito de interesses do compliance officer em relação ao DPO, dessa junção, foi uma das primeiras questões que eles enfrentaram, inclusive. Esses enfrentamentos, eu vejo que vamos passar por eles. Vai ser uma construção muito importante até para o Poder Judiciário
ele, judiciário, se engajando nesse tema, entendendo esse tema, né? E trabalhando com essa questão. E, agora, o alerta que fica é uma preocupação contratual. A preocupação contratual permanece, de organizar as responsabilidades, as contratações, o que fica, né, a toque de quem nessa preocupação, e aí também entender essa cadeia de terceiros. Né? Eu ia perguntar isso, assim, como a gente sabe que na parte de saúde a gente tem dados sensíveis e tem terceiros, por exemplo, e até os próprios contratados, né? Eu tenho meus colaboradores, por exemplo, tem um colaborador que é contratado pela CLT, eu tenho parceiros que são PJs e que prestam serviços para a minha empresa da área médico-hospitalar, e eu tenho empresas dentro da minha empresa e eu tenho empresas fora da minha empresa. Eu tenho laboratórios e diversos outros parceiros da saúde. Eu tenho contabilidade, eu tenho marketing, eu tenho diversos setores que vão prestar assessoria para a minha empresa ou algum tipo de prestação de serviço. E aí a gente conversou um pouco sobre isso. A gente vai precisar de contratos para isso tudo. Por exemplo, será que a gente vai precisar adequar os novos contratos dos trabalhadores, dos colaboradores pela CLT? Vai precisar de cláusulas específicas dentro desse contrato? Né? Vai ser um novo documento, um termo lá indicando que ele entende a questão da LGPD, do sigilo, da necessidade de observar, não repassar dados do cliente, de seguir as normas, por exemplo, do regimento interno, com esses terceiros, né? Laboratórios de análises, clínicas de imagem que são fora, por exemplo, que eu mando para uma clínica de imagem, tenho que compartilhar, e aí a gente tem lá no verbo também, né? Do tratamento, do compartilhamento, e aí esse outro vai ser operador, mas ao mesmo tempo ele vai ter aquele dado sigiloso, e se houver um vazamento, então, será que o caminho ideal é essa contratualização e a gente deixar isso reforçado contratualmente, as obrigações de cada um, todas as empresas vão ter que fazer isso? A gente fala assim porque parece que o pessoal que tem empresas menores, ou consultórios, ou clínicas menores, acabam dizendo, mas a LGPD não é para mim, que eu sou muito pequeno, não tenho dinheiro para fazer, não tenho orçamento, né? Porque tem certas situações, eu tenho enxergado muito isso, né? Existem adequações de LGPD que são giga, né? Só o inventário de dados, levantar o que tem, fazer toda essa questão, já é entrevistas, e aí você fala, não, mas eu sou pequeno, não preciso de entrevista. E muitas vezes a gente vai ter que fazer isso mesmo, né? Não vai ser um projeto gigantesco de adequação de LGPD. Agora, isso não significa dizer que não serve. Especialmente na área da saúde, a atenção é ainda maior. E vou mais longe. Eu tenho vivenciado casos todas as semanas, em até que o risco é até mais remoto, de que realmente o olhar para o dado, que já é tratar, olhou para o dado, tratou, né? É mais distante, é mais remoto, e mesmo assim os contratos estão sendo mudados. Então, sim, essa é uma dinâmica necessária. Vai ter que ter o cuidado de modular com o que é possível ser feito e o que precisa ser feito, né? Em relação ao contratual. Você fez um ponto importante, né, na gestão interna, né, na gestão dessa governança de dados e como o compliance vai atuar para essa gestão, na parte dos colaboradores. Eu sempre digo, quando comentamos a respeito de compliance específico, não é preciso um departamento, tem que ser o compliance geral e tem que ser o compliance só para o ambiental, tem que ter um compliance trabalhista, tem que ter um compliance concorrencial, compliance da saúde, se for da área. E depende mesmo, depende da complexidade. Se for uma exposição muito grande, talvez, e a estrutura agigantada, talvez valha a pena. Mas o mais importante é gestão efetiva. Independe se você tem um departamento destacado. Então, pode ser que essas questões de LGPD, Tarsis, a gente consiga colocar talvez num código de ética e conduta. Tem que precisar criar toda uma massa mais elaborada de documentos
E até é interessante que existem estudos que tem que se tomar cuidado com essa questão de muita coisa, muito documento, porque isso pode ter um efeito rebote negativo, ele leva ao descumprimento, não ao cumprimento. Né? Então, esse é um A cuidado que gente, eu tenho tomado. nós temos conversado muito, né? Por exemplo, a professora Lara, que é sua amiga também, ela fala na parte do consentimento como sendo o último momento para as bases legais na saúde, porque o consentimento pode ser revogado, porque é mais frágil. A gente tem aí a parte de tutela da saúde, dever legal e outras que seriam mais adequadas, né? Até pela própria questão regulatória do setor da saúde, que é bem específica. Já o outro Faleiros, ele tem um posicionamento um pouco diferente. Ele pensa que o consentimento, por vir anteriormente a questão das bases legais e ter também 10 incisos no consentimento, parece que para ele o legislador foi bem específico na hora de fazer essa parte de regulamentação do consentimento, mas aí, conversando até com Giovana, que ela está aí, a gente pensa muito, Giovana fala, acho com muita propriedade nesse sentido, quando a gente trata lá dos princípios que a gente tem, a livre iniciativa, a parte de liberdade econômica e desenvolvimento tecnológico. Então, será que a LGPD ela vai travar tudo, né? Então, nesse sentido que você está falando, se a gente começar a criar documento demais o tempo todo, a gente pode travar uma empresa e inviabilizar a movimentação dela. Mas não é a ideia. Esse é um dos grandes desafios dessa sociedade da informação. Qual é o equilíbrio entre estimular a inovação e evitar que ela passe só da livre iniciativa e se constitua como, por exemplo, um abuso ao poder econômico? Como é que você calibra isso, né? Quer dizer, eu estou abusando daquilo que eu inovei, eu consegui, eu fiz pesquisa em desenvolvimento, está indo tudo bem, estou livre, né? Estou trabalhando, então estou seguindo e começa aí os desvios, os abusos e tal. Esse é um grande desafio, assim. Eu acho que o objetivo é a mesma questão do legítimo interesse, para fazer esse paralelo. Né? Tudo é legítimo interesse, né? Tudo cai no legítimo interesse. Isso é já um ponto que está dando uma série de estudos, uma série de questões, de debate em relação a isso. É um grande cuidado, né? De não engessar, não impedir inovação, não inibir a inovação, o investimento nela, mas ao mesmo tempo também garantir que haja aí um controle das falhas, né? Essas falhas dessa autuada. Porque no final a gente está falando de mercado também, só que um mercado muito delicado por conta do tipo de bem que está sendo tutelado, né? E aí é uma A Giovana está puxando minha orelha, viu, aqui, dizendo que Ela é? não é artigo, ela disse aqui, o consentimento realmente é que eu me expressei, eu falei artigo, ele está no inciso, e aí as outras bases legais em alíneas, né? Mas é isso mesmo. Eu acho interessante essa parte também econômica e de mercado, né? Se a gente levar para o lado prático, a gente vai ter que pensar um pouco também na LGPD e pensar no mercado, né? Porque o mercado se autorregula e até que ponto a gente vai ter essa autorregulação e esse mercado ele vai cumprir, por exemplo, até na área da saúde, essas exigências todas da LGPD. Então, eu fico pensando como é que o mercado vai se autorregular e se ele vai pagar para ver ou se ele vai entrar realmente num momento até de integridade, né? Que a gente passa até um conceito que eu gosto de trabalhar, eu trabalho nas aulas com integridade, nem falo mais em compliance, nem a parte de conformidade, falando em integridade, que até o compliance officer da Petrobras fala nisso, ele estava dizendo que não dá para você não ter integridade quando você trabalha com 400 funcionários no setor de compliance, né? Então, assim, você imagina a missão dele de trabalhar com 400 funcionários dentro do setor de compliance só da Petrobras. Então, é bem complicado. A gente tem um cenário novo, a gente tem essa situação e até que ponto o mercado vai regular isso. A gente tem aí, caminhando aí para 10 minutos, quem quiser fazer pergunta, né, se tiver algum interesse específico para perguntar para a professora Cristiane, da parte de governança, é interessante. Eu penso aqui na questão das empresas menores, Cristiane, a gente se preocupa muito, porque o que a gente tem visto, tem muitas empresas grandes demais no país, mas a gente sabe que a base das empresas de saúde, como a gente falou, são empresas familiares, com
curso profissional, uniprofissional, né, a sociedade uniprofissional, composta apenas por sócios médicos, por exemplo, às vezes não tem um sócio de fora, isso já cria até uma situação específica para a empresa. Eu queria que dicas, se a gente puder, pela sua experiência, né, de fazer já em empresas grandes e também de médio porte, essas pessoas que têm um poder aquisitivo de investimento menor, a gente pode pensar no processo de adequação à LGPD paulatino, que a gente faça, por exemplo, primeiro a gente faça o data mapping, o mapeamento de dados, e aí a gente consiga pelo menos já fazer, não sei se é legal isso, se não, legal não sei se é bom fazer isso, mas, por exemplo, ter uma política de privacidade emergencial, né, a gente já ter isso, começar a pensar nesses funcionários nesse treinamento, até que o próprio processo entre aí no sistema de autoengrenagem, né? Porque a gente vai precisar estudar, isso não é do dia para a noite, as pessoas às vezes estão falando aí, aplique LGPD em poucos passos, a gente sabe que isso... produto, né? Quando vira produto é isso, 5 formas de resolver o seu problema em LGPD, né, com relação ao LGPD. A gente sabe que isso não existe, que a LGPD é uma para cada, o compliance vai ser um para cada tipo de cliente, depende do tamanho dele, mas será que tem alguns poucos passos que a gente possa, pelo menos, trilhar, fazer essa investigação primeiro, criar já essa política de privacidade emergencial? A gente não sei se é bom falar nisso, ou só criar depois, e aí partir para treinamento e começar a desenvolver a parte contratual. Será que a gente tem um caminho a percorrer, assim, que seja, pelo menos... Eu sei que não tem fórmula de bolo que a gente... Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Para dar o chute inicial, para pôr para girar. Porque muitas vezes a gente fica nessa coisa, não precisa, ou se precisa é muito caro, ou como que a gente faz e o tempo passa e nada é feito. Para dar kick-off aí e sair. Sai do canto, para não ficar parado. Exatamente. Então, para começar, normalmente nesses casos, uma política de privacidade. Política de privacidade, termos, se tiver algum tipo de termo que a gente já possa trabalhar, de uso, trabalha. Entendimento de sentar e dizer qual dado que você trata, como é que você armazena, reorganizar a parte do armazenamento do dado, dessa segurança. Isso é algo que já dá para fazer inicialmente. Com quem você lida, né? Com quem está na tua cadeia. Pega o contrato. Tem contrato? Não tem? Porque muitas vezes também não tem, né? A gente sabe. Quer dizer... A gente sabe também que sempre tem contrato, só muitas vezes não está instrumentalizado, ou seja, ele é ruim. Então, está formalizado? Tem contrato? Ah, não tem? Então já vamos fazer um modelo novo. Tem cláusulas relacionadas à LGPD? Não tem, vamos fazer um aditivo. Isso dá para organizar, é um processo, é um engajamento. Me dá aqui, vamos começar por onde? Política de privacidade. Matou a política de... enquanto eu estou na política de privacidade, levanta os contratos que você tem. Levantou? Está aqui, levanta os contratos, vamos trabalhar. Com relação aos colaboradores, 1 ou 250, é importante treinar, educar, organizar, né? Então, por exemplo, teve antes de ontem, a diretora de RH falou assim, Cris, a gente tem o acordo de confidencialidade, mas acho que o pessoal não está entendendo, porque a gente teve 2 vazamentos de informação que o pessoal falou no corredor. Eles têm uma academia, né? Isso é muito legal, que dá para fazer treinamentozinhos, videopílulas e tal. Vamos fazer uns workshops do que é informação confidencial? Eu falei, nossa, sonho de diretora de RH do departamento jurídico. Governança, né? Eu falei, vamos fazer treinamento, vamos explicar. E até início a gente tem que ter cuidado, tá? Em fazer treinamento. Tem que ser simples, uma linguagem, se por exemplo, eu tenho que tomar um cuidado com quem que eu estou falando. Né? Para quem é o meu, né? Quem está comigo na conversa? Rápido, objetivo, várias vezes, se vai por escrito, uma linguagem, né, um design adequado para ter coisas. Se você pensa, eu estava pensando com um dos meus sócios, né, e a gente está fazendo esse bate-bola todo aí com a Lara, com aqui. Eu sou de Natal, né? Então a gente tem uma cidade pequena, não é tão fácil fazer prevenção, as pessoas não entendem. Você em São Paulo disse que tem dificuldade, você imagina a gente aqui no Nordeste.
Porque a gente, o empresário ainda tem algumas limitações, até mesmo de mentalidade, dessa parte de educação, de ética, de pensar nisso. A gente teve um bate-bola assim, tranquilo lá entre os sócios e estava conversando, cara, vamos tentar fazer nessa empresa, né, para a gente adequar a LGPD com eles. Como é muita gente no setor e tem diferentes níveis de inteligibilidade, de nível cultural, se a gente criar vídeos, né, e fazer com que esse funcionário entre de acordo com o cargo dele e ele faça um check-in e mostre que ele fez assistiu esse vídeo, que é um treinamento, e depois ele faz uma resposta de questionário. Será que isso tem algum tipo de validade, roda? Ou o ideal é essa palestra em company com os setores diferentes? Ou será que a gente consegue agilizar? Até pela questão da praticidade da coisa, né? Porque se a gente vai pegar uma empresa aí com 500 funcionários, 200 funcionários ou até menos, será que a gente consegue fazer isso? Até pela pandemia, por exemplo, tem lugar que ainda está bandeira vermelha, está tudo fechado, não pode estar se comunicando diretamente. Você entende que é viável a gente criar uma plataforma assim, começar a fazer esses treinamentos até online, a pessoa marca depois, responde o questionário? Seria uma prática legal? Online. Já faz algum tempo que está sendo tudo online por setor, setores-chave, porque aí vem a questão do pilar do compliance, né? A alta liderança, o tom da liderança, a alta gestão. Então, quando é para dar uma otimizada, nós trabalhamos com setores-chave de gestão e esses líderes vão sendo educados a transferir essa cultura. Isso tem funcionado bem. Então, existem várias técnicas que podem ser usadas. Online, para quem já consegue, para quem não trabalha tanto com e-mail, para quem trabalha com e-mail, já começar isso. Treinamentos online, que vem o certificado, né? Ele vai dando essas respostas. Eu acho que minha percepção sobre isso, que isso já acontece há bastante tempo nessas plataformas de você ficar respondendo se deu certo, você não consegue ir para frente, né, até você acertar e tal. Eu acho que isso é uma das ferramentas. Tudo é um conjunto de fatores. Então, a gente vai trabalhando e vai verificando o que está dando aderência. Aliás, uma das boas práticas nessas áreas é fazer isso. Teste, né, de prova. Tá dando certo? Não está dando? O que a gente pode fazer para mudar, para funcionar? Mas dá para fazer de diversas formas. Assim. Você tem um canal da empresa, vai ali, tem uns videozinhos, coloca um storyzinho, uma coisa assim. Isso tudo faz parte de treinamento. Vai realmente mudando o modelo mental, sabe? Isso é necessário. Dá para fazer. Tem que estar comprometido. Aí vem a questão dessa integridade toda, né, que vai estar acima de tudo. Legal, a gente está chegando aqui perto de 1 hora também, eu sei que o dia é corrido para todo mundo, né? Você deve ter uma loucura aí de atribuição. Quero aqui agradecer, né, a sua participação, a gente vê a experiência e só reforça que não existe exatamente o que até um dos nossos espectadores estava falando, que assim, tem muita gente vendendo receita pronta e que a gente vê que isso, na verdade, não funciona. A gente precisa criar os sistemas para cada empresa. Queria deixar o espaço para você arrematar, né? Deixar aí, inclusive, se quiser, seus canais, a parte de aula, de LinkedIn, para que as pessoas possam entrar em contato para tirar dúvida. Às vezes tem parceria, às vezes tem até mesmo de outros estados que querem fazer o compliance, não sabe como começar, né? Então, queria que você desse aí a sua visão, finalizasse a nossa conversa, que a gente teve aí com vários assuntos, arrematando o que a gente pode pensar aí para o futuro com essa parte do compliance digital. Seremos todos ainda muito desafiados, de várias maneiras, e eu quero continuar acreditando que isso é muito bom, que a gente vai tirar muito ensinamento disso. A tecnologia está vindo para reforçar a necessidade ética, para confrontar questões éticas, e isso vai nos levar a temas muito interessantes de experiência prática, de estudo, né, continuado. Então, eu digo que no final, a gente está estamos falando de pessoas. Organizações são formadas por pessoas.
né? Então, essa necessidade, esse olhar não pode ser esquecido. Então, eu vou me engajar, continuar me engajando nisso. Acho que a minha atividade profissional, junto com a minha atividade docente, é muito importante, porque para quem está do outro lado, é importante essa cola, né? É importante essa cola de teoria com prática e como isso funciona de verdade. No dia a dia, quando a gente está ali no suor, como é que isso se molda? Então, o meu desafio diário. Eu acho que o mais importante é que eu gosto muito do que eu faço. Então, com isso, eu continuo tendo fé de que vou conseguir melhorar. O meu LinkedIn é o Cristiane Bedini, que é o nome que vocês já têm ali me encontram por ali no LinkedIn facilmente, vai ser um prazer. E é isso. Eu acho que, além de agradecer muito a conversa, passou super rápido, de fato o dia foi muito cheio, mas foi muito gostoso, assim, passou super rápido e foi um bate-papo muito legal. Agradeço muito, uma honra para mim. Queria agradecer a sua disponibilidade, a simpatia e o conhecimento adquirido. Agradecer, obrigado, uma boa noite a todos, se cuidem e fiquem com Deus. Obrigado, professora, um abraço. Obrigada, queridos, um abraço, boa noite, tchau, tchau. Você também.